pessoal, então complementando a nossa aula aí de modelo atômico de Bohr, nós vamos falar do modelo atômico mais atual que a gente conhece, que é de 1926, que é o modelo atômico de Schrödinger, ok? A maioria das apostilas e a maioria dos livros não trazem, mas é importante a gente falar um pouquinho sobre ele. Prometo que a aula não vai ser longa, tá certo? Vamos lá fazer a transição para a gente iniciar. Bom, o modelo atômico de Schrödinger é o modelo atômico atual, tá? O que Schrödinger propôs? O que ele quis dizer para nós em relação a esses átomos? Bom, ele trata o modelo atômico como das bases da mecânica ondulatória. Nossa, que termo difícil. Então vamos tratar aí num termo bem simples para nós. Já que o elétron é uma partícula onda, ou seja, uma hora ele consegue ter o comportamento de partícula, fazer alguma coisa funcionar. E uma hora ele é uma onda eletromagnética, ou seja, ele tem um comportamento dual, sempre junto. Então, Schrödinger ele propôs uma equação, existe uma equação de Schrödinger, para determinar os valores permitidos para as energias do elétron, ok? Então, olha só, basicamente o modelo Schrödinger é isso daí que você está vendo. Não existe aquelas regiões, aqueles níveis energéticos. Os elétrons estão espalhados ao redor do núcleo, um local determinado em níveis de energias, que a gente vai ver que não é possível determinar isso com precisão, tá? O modelo de Schrödinger, ele não tem uma aplicabilidade em termos físicos direto, mas ele é muito estudado aí dentro das universidades, ok? Então, qual é a proposta de Schrödinger? Ele propõe para nós que existe no átomo uma região chamada de orbital. O que é essa região? A gente não consegue determinar a posição certinha do elétron. O que existe dentro desse átomo, ao redor do núcleo, é uma região de probabilidade máxima de eu encontrar o elétron. Então, existem regiões dentro do átomo, dentro dessa eletrosfera atômica, que a gente tem a máxima capacidade de encontrar esse elétron. Então, como se fosse esses pontos aqui luminosos. É assim que ele enxerga o átomo. Bom, então vamos lá. Daí surge um outro alemão chamado Heisenberg. Tá? Então, o modelo atômico de Schrödinger se baseia nisso daí. Heisenberg, então, baseado nesses conceitos, ele consegue propor uma teoria. Fala para a gente o seguinte: olha, é impossível você determinar com precisão a posição e a velocidade do elétron dentro desse átomo girando ao redor do núcleo. Existe, na realidade, uma probabilidade, regiões prováveis de encontrar esse elétron. Como ele propôs isso? Vendo regiões de grande luminosidade no átomo. Ok? Então, ele falou assim, olha, o átomo dentro, o elétron dentro desse átomo. Esse elétron vai estar nessa região de grande luminosidade que nós chamamos de orbital. Então, fazendo uma comparação para você tentar visualizar um modelo, Então, se você imaginar um aviãozinho parado, você consegue identificar a hélice dele e determinar a posição dessa hélice. Então, encare essa hélice como se fosse o elétron. Então, se o piloto der a partida nesse nosso avião de hélice, essa hélice começa a girar. Então, tenta imaginar essa situação, você de frente para o avião. Nesse momento que a hélice começa a girar, nosso olho não é capaz mais de determinar a posição certinha desse elétron, tá? Então, você sabe que a hélice dela está girando ali, você tem certeza, coloca o dedo lá para você ver que você vai ter certeza absoluta. Mas você determinar a posição da hélice num determinado instante, você não consegue fazer. Mas você tem a certeza que ela está naquela redondeza. Então, fazendo uma analogia com o átomo, é mais ou menos isso que eles propõem. Olha, existem regiões que eu sei que o elétron está ali, mas determinar com precisão a posição e a velocidade não é possível, tá? A gente chama isso de princípio da incerteza. Bom, daí surge, dentro dos átomos, um negócio chamado orbitais, regiões de probabilidade de encontrar o elétron. Então, existem orbitais diferentes. Então, o orbital S, ou subnível S, ele é esférico e tem somente uma região provável de encontrar o elétron, que é uma região esférica, que é o orbital S. Bom, o P, existem 3 orbitais. Então, no subnível P, a gente tem 3 regiões possíveis de encontrar o elétron, ou 3 orbitais. Não é mais esférico. Veja bem, esse foi um errinho de Bohr. Lembra do vídeo passado? Como o Bohr só estudou o hidrogênio, ele achava que todos os átomos, as órbitas eram circulares. Olha como o P é completamente elíptico, numa forma de um alter. Então, você tem 3 regiões prováveis de encontrar o elétron. 1, 2, 3.
não fazendo mais uma órbita circular, mas sim elíptica. Então, aí, olha que perfeição, olha que coisa mais bacana. Isso daí, turma, é uma molécula de água. O hidrogênio, né, que são esses dois átomos aqui mais redondinhos, ó, ele vai sair aqui para a gente ver, tem um elétron só. Então, a gente faz a distribuição por Linus Pauling, 1s1. Então, o hidrogênio, o elétron dele está nessa região. Já o oxigênio, que compõe, né, a molécula da água, tem elétrons de valência, os últimos elétrons, né, da camada externa, no subnível P, que é o P4. Então, o P, ó, tem essa característica. Então, aqui é um modelo para justificar como os hidrogênios da água se conectam ao oxigênio. Ah lá, os hidrogênios pelo subnível ou orbital S, o elétron está aqui dentro, mas eu não posso localizar ele com perfeição. E os elétrons do oxigênio estão aqui no subnível P. Mostrando aqui para a gente, obviamente, que a ligação não se rompe, né? É que a ligação ela não é estática, ela é dinâmica. Os comprimentos das ligações entre hidrogênio e oxigênio estão sempre em movimentação. Então é um modelo aí para justificar os orbitais, tá? Bom, temos outros dois orbitais, o orbital D, né, o subnível D de energia. A gente tem 5 orbitais dentro dele. Então nós vamos ter 5 características diferentes. Ela totalmente elíptico, nada de esférico. E temos aí o orbital, o subnível F, que tem 7 regiões prováveis. Tá? Então você vai ver no próximo capítulo, né, que nós temos os orbitais. Cada orbital vai poder caber no máximo 2 elétrons. Então, se você tem 1, 3, 5 e 7, nós estamos, né, partindo para a construção do diagrama de Linus Pauling. Então, é com esse conhecimento, né, dos orbitais e dos números quânticos que vem aí pela frente, que a gente vai fazer essas deduções e vai compreender melhor, né, a distribuição desses elétrons pelo nosso átomo ou pela eletrosfera atômica. Então tá aí, ó, todos os subníveis, o S, o P, o D e o F. Então, os nossos elétrons dentro do átomo estão distribuídos nessas regiões prováveis de eu poder encontrá-lo, com características esféricas e muito mais elíptica do que esférica. Beleza? Então, como prometido, a aula foi bem curtinha. Valeu, pessoal. Muito obrigado.